8h07, estamos de volta ao vivo aqui pela Folha FM, ao vivo também no YouTube, no Face, hoje aí um início de transmissão também com direito a teste e tudo mais lá no Instagram, a nossa página da Folha FM 98 no Instagram. Bom, hoje no programa oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus, Serviço de Saúde e Medicina Ocupacional, conversando com o vereador, líder do governo na casa, o Álvaro Oliveira. Eu volto com você, Arnaldo. Vamos lá, Álvaro, a gente falou bastante sobre o Código Tributário, se tiver mais algum questionamento, a Nogueira vai trazer também, acho que é importante te falar, mas a próxima votação dessa semana aí que vai movimentar a política é a questão da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é esse balizador para o orçamento. Eu não tive acesso à LDO completa ainda, mas algumas emendas já começam a surgir, entre elas uma nova aí também do governo, que quer reduzir esse percentual de remanejamento. Isso sempre gera muita polêmica. Eu lembrava lá no primeiro bloco do último ano do governo Rafael, de 2019 para 2020, que acabou sendo votado só em 2020, justamente por essas questões. Hoje, como que o governo, a base governista tem se articulado? Vladimir quer 40% de remanejamento, vocês vão propor 30%, é isso? E por que essa mudança? Já pede 40% esperando 30%? Não, eu acho que isso eu costumo falar que política é política, política parte econômica é parte econômica. A parte econômica do governo, os técnicos, solicitaram 40%. A parte política entende, e óbvio que a gente conversa isso com o governo, entende que 30% é um percentual justo. Por que justo? Eu defendia lá atrás, não é que eu defendia as pessoas erroneamente, eu lembro bem de tudo que eu falo, eu dizia que o vereador Marcão, que é contador, defendia 15% de remanejamento quando era o governo Rosinha Garotinho. Ele é contador do órgão federal. E ele trabalhou todos os anos com 30%. Então, se ele é contador, defendia 15%, quando estava dentro do governo, viu que 30% era um percentual mais justo, e assim o governo trabalhou com 30% ao longo dos anos, eu também entendo que 30% é um percentual mais justo. Aí você vai falar assim, mas você trabalhou para 20%. Não foi isso. Não foi isso, e você já divulgou isso várias vezes. Quando houve o rompimento de alguns vereadores que criaram um tal G alguma coisa, nem lembro o número, G8, no ano já de 2019, alguns vereadores romperam com vistas à eleição, porque o governo era um fiasco, né? Vamos assim dizer. E aí esses vereadores defendiam 0% de remanejamento, para tudo o prefeito ter que falar com a Câmara. Chegaram a ter um percentual de 10% de remanejamento. Eu e o Fred nos encontramos por um acaso em Gruçaí. São praias comuns, são lugares comuns. E aí, conversando, eu falei, Fred, eu não posso ser irresponsável, 10% a gente vai deixar o prefeito engessado aqui. Olha só, gente. Quando a gente defende algo que deixa o município sem poder se mover quando de alguma urgência, isso para mim é irresponsabilidade e não responsabilidade. Então, chegamos a um acordo comum de que nós apoiaríamos o governo com 20%, nem 30%, nem 10%. Então, não foi que eu sempre defendi 10%, sempre defendi 15% ou sempre defendi 20%. Eu sempre achei que o percentual era alto. Mas quando foi ver de que realmente era um percentual bom para se trabalhar, assim foi feito. Rafael trabalhou os 3 anos do governo dele, os 3 primeiros anos, com 30%. No último ano, eu não defendi 10%. Eu cheguei a um acordo com a presidência, que era o Fred Machado, eu e meus colegas de oposição, de que 20%, ligamos para o Vladimir, conversamos com o Vladimir, seria um percentual mais justo. E assim foi feito. Na realidade, quem procurava engessar o governo para tirar seus benefícios, e aí digo a você, qualquer um que seja, por mais que eu fosse oposição ao governo, eu nunca busquei o governo para tirar nenhum tipo de benefício. É só chamar Fred Machado e perguntar. É só chamar seu Marcão, o vereador Marcão, o ex-vereador Marcão, e perguntar. Mas alguns outros vereadores, não republicanamente, tentavam fazer com que o governo ficasse amarrado, e é o que tentam fazer hoje.
para que fosse pedir a bênção e aquela famosa bênção de favores. E aí você diz que, às vezes, nós temos mais dificuldade com nossa base. Porque nós não trabalhamos assim, Arnaldo. Você tem que ter coincidência de pensamentos. Você ter mais políticos no governo e ter indicações, isso é natural, sempre vai ter em qualquer lugar do mundo. Mas você trabalhar no dando que se recebe é muito difícil. E nós não vamos fazer isso. Ou você tem a consciência de que é o melhor para a cidade e tem coincidência de pensamentos com o governo e com suas ações, ou realmente é melhor você tentar ficar procurando meios de tirar benefícios e até apertar o cinto para que alguém venha te oferecer benefício e que não vai vir oferecer de maneira não republicana, vamos dizer assim. Mas, assim, essa questão de troca de apoio, digamos assim, está muito claro no governo. Eu acho que eu nunca vi ser tratado de maneira tão clara. Os vereadores foram para a tribuna naquela sessão que invadia a madrugada e falaram: acabou de exonerar DAS meu, né? Como se fosse algo assim, muito natural. Que existe, né, em todas as esferas da política. O partido que apoia o governo, ele acaba ficando com algum cargo de confiança dentro de determinada pasta na estrutura. Agora, não estão falando isso, Álvaro, aí você que é do meio jurídico, não estão falando isso muito aberto demais, não? Deixando isso muito exposto para a população, essa questão de participação dentro do governo, dentro da base de apoio? Arnaldo, eu acabei de falar. Ou você tem coincidência de pensamentos, ou para que você quer cargo no governo? Não é por cargo, não é para você ganhar dinheiro, nem para fazer empreguismo, é para trabalhar para a cidade. Ou será que eu estou enganado? Quem tem o poder, o privilégio da indicação, indica alguém, é para trabalhar para o benefício de todos, mas coincidência de pensamentos com a atual administração. Se você tem pensamentos dissonantes com a administração, não vejo motivo para você estar dentro do governo. Eu não sei se eu trataria de modo diverso, não. Porque eu acho que as coisas têm que ser claras, transparentes. Quem é governo. Quem não é, que se mostre que não seja governo. E, para mim, isso é natural. Porque o que teve mais polêmica recente agora foi a questão da Fundação Municipal de Esporte, devido ao trabalho desenvolvido lá por Twin e essa continuidade na saída de Twin para ser candidato a vereador e depois no governo Vladimir continuou também. Você acha que de alguma forma interrompe o trabalho ou, como você colocou, é natural de quem não está com o governo esteja fora e o governo tem que se ajustar, encontrar alguém para dar continuidade ao trabalho? Estava falando aqui com você em off. Tu é uma pessoa que eu gosto muito, ele sabe disso, já tive várias conversas com ele, mas creio que este é o momento de mostrarmos realmente quem tem pensamentos coincidentes com o governo e, por conseguinte, a população. Os trabalhos que têm que ser desenvolvidos não têm que ser desenvolvidos para o vereador A, B, C, D, têm que ser desenvolvidos para a população. Se tivermos Twin ao nosso lado, parabéns, excelente, competente, mas se enquanto for a opção dele não estar ao lado do governo, a pessoa que entrou lá, o ex-presidente do americano, creio eu também que é de competência, creio eu que é conhecido, creio eu que sabe trabalhar. Eu digo, nesse mundo, ninguém, nem o Arnaldo, nem o Álvaro, nem o Cláudio, nenhum de nós somos insubstituíveis. Mas, a partir do momento que você não tem coincidência de pensamentos com a administração ou com o pensamento como um todo institucional da rádio onde vocês trabalham, óbvio que vocês vão procurar outra rádio. Então, a partir do momento que eu, Álvaro, se eu não tivesse pensamento de coincidência, coincidentes com a atual administração, eu estaria na oposição ou estaria em casa, porque eu sou suplente. E, por falar nisso, só para descontrair um pouquinho, já fui suplente 2 vezes, é a segunda vez. Se eu ver a terceira e for suplente, eu vou pedir música do Fantástico. Vou cantar uma musiquinha. Então, ou estaria em casa, ou estaria na oposição. Então é isso, o Arnaldo e Cláudio. O momento é Nós muito... não podemos falar que somos a favor da população, mas, de repente, não estamos votando para que a população tenha os serviços que o governo atual tenciona fazer em prol da população. Aí, outro dia, até a Luizinho, bom dia, colocou assim, não, que é aquela divisão que tentam fazer pobres e ricos. Não é isso.
É inegável que a população mais carente ficou fora do orçamento durante 4 anos. Ou será que eu estou mentindo? É inegável isso. Então, o atual governo querer trazer a população que mais precisa para dentro do orçamento, para mim é natural. Não só natural, como é o que eu defendi durante 4 anos. Aí agora eu vou defender o inverso. Quando eu digo que algumas pessoas se submeteram à vontade de grupos, eu estou dizendo a verdade também, porque vários desses grupos eu peregrinei, Arnaldo. Poxa, vocês não são jornalistas, é só se recorrer a matérias do passado. Eu peregrinei várias instituições, não falaram uma palavra sequer de tudo que nós conversávamos naquela época. Então, eu costumo dizer, porque eu falei isso no plenário um dia que estava cheio de gente, um colega meu que tem mania de usar essa palavra, eu não uso essa palavra não. Não fizeram reverberar tudo que eu disse que estava acontecendo na cidade. Então, agora todos estão acordados, espero que acordem, mas que trabalhem para a população como um todo, e não só em prol de segmento. Eu ia perguntar, vereador, acabei atrapalhando o senhor, desculpa, Arnaldo, o seguinte, o momento é desconfortável, tipo decisão em que vale quem ganhar o jogo com o placar mínimo e está de 1-0 aí, né, para o governo, está muito apertado? Rapaz, eu acho que na Câmara o número é o que comanda. Às vezes, e aí vocês têm mania, todo mundo tem mania de falar que eu falo do governo passado. É só olhar o que o número excessivo fez com essa população durante 4 anos. Destruíram a nossa cidade com 20 vereadores a seu lado, com dezenas de instituições a seu lado. Agora é melhor você ter um número menor, você pode ganhar o jogo com menos um jogador. Você com 10 em campo, você ganha jogo. Nós preferimos ter uma minoria qualificada do que uma maioria que não esteja pensando na população. Na Câmara, com menos um, se for o mínimo do mínimo aí, por exemplo, 12 com menos um, fica complicado. Não, eu falo isso. Eu entendi. Da maneira que você me perguntou. Óbvio que nós queríamos todo mundo trabalhando para o bem comum. É óbvio que eu queria... esses vereadores são todos amigos. Você acha que eu não gosto de 1, 2 ou 3? Gosto de todos eles. Eu tenho vereador que é primo. Eu tenho vereadores amigos. Eu tenho vereadores que eu elogio. Acabei de elogiar um que eu elogio pessoalmente. Não posso chegar aqui e dizer que é mentira. Claro que nós queremos ter todos ao lado, mas queremos pensamentos coincidentes. Eu não posso ter pessoas ao meu lado só pensando, sei lá em quê. Nós queremos um pensamento maior. Queremos participando do governo em ações, óbvio, mas queremos pensando na população. Não pode você vir aqui falar que é governo e, de repente, na ação que o governo precisa para colocar o município nos eixos, para que você passe a cumprir a lei de responsabilidade fiscal, para que você passe a cumprir um termo de ajustamento com o TCE, nessa hora eu não sou mais governo. Não. Nós queremos com o ônus e com o bônus. Casamento na alegria e na tristeza. Agora, você lembrou aí a questão do G9, na verdade foi G8, e que deu aquela confusão toda no orçamento de Rafael de 2020, e essa negociação com o Fred, que eu também tinha lembrado, enfim... só que ali o governo Rafael veio mantendo uma base sólida até então, mais de 17 vereadores, chegou a 21 em determinado momento, e aí foi perdendo apoio, que é natural, até que veio o G8 e acabou de vez com a base governista, muito em cima já do período eleitoral. E dizem que isso impactou inclusive no desempenho eleitoral do próprio Rafael, além da avaliação do governo dele, porque ele perde esse apoio muito em cima da eleição. Alguns articuladores do governo Vladimir acreditam que seja positivo, já que nesse início de governo meio que depurar a base, já ver ali quem é governo e quem não é. Você avalia da mesma forma, Álvaro? Acha que foi um momento aí de separar, entre aspas, como colocaram para mim, o joio do trigo na base governista? Não coloca assim, separar joio do trigo, que você passa a pensar que uma coisa é boa ou outra é ruim. Eu acho que é a hora das pessoas pensarem o que querem para a sua cidade e para ele próprio. Se eles querem permanecer trabalhando em prol de todos, ou trabalhando em prol de determinados grupos, ou trabalhando, como é o caso de alguns, em prol de si mesmo,
ou de alguém que coordene suas ações. Então, esta é a hora de todos refletirem, e é bom que se reflita agora no início do governo, para que não aconteça o que aconteceu, você acabou de dizer. No último ano do governo, no terceiro ano de governo, 2019, tem gente que fala que saiu de lá com 2 anos, não é mentira. Saiu de lá em 2019, no final de 2019, quando criaram esse grupo. E deu no que deu. Então, agora é melhor que as pessoas se mostrem agora. A população tem que saber quem é quem hoje, não é amanhã. Tem uma participação aqui do Raul Palácio, está no streaming. Aliás, tem várias intervenções aqui. Ele até coloca aqui a sua posição, o seu pensamento, e parece que discordando. Raul Palácio diz aqui: desculpa, mas acredito que vereador deveria ser independente e pensar na cidade. Se o projeto é bom, vamos em frente, caso contrário, vota contra. E aproveita, né, aqui a oportunidade, e mais abaixo um pouco ele diz aqui: em relação às necessidades da população, essas não podem ser interrompidas. Hoje vamos inaugurar o Paraesporte na UENF. Quer responder, Álvaro? Perfeito, professor. Eu acho que não pode ser interrompido. Nós tivemos a necessidade da população interrompida durante 4 anos. Foi isso que eu falei aqui. E, de repente, nós pegamos 6 meses de administração do atual governo, Vladimir Garotinho, salários em dia. Será que eu estou mentindo? Pegamos com salário atrasado e 8 meses de RPA. Início da recuperação de 3.000 quilômetros de estradas vicinais abandonadas. Segunda ação. Retorno do restaurante popular. Já é uma realidade. Vans para o centro, fazendo até com que fosse trazendo até um anseio antigo dos próprios comerciantes, que revitalizasse o centro da cidade. A nossa cidade era um queijo suíço até pouco tempo, parecia que estava na guerra do Iraque, que nem existe mais, mas a cidade era um queijo suíço, o tapa-buraco já está aí sendo realidade. Ainda esse ano, nós vamos retornar às obras do Parque Saraiva, que também ficou 4 anos abandonado. E eu falo com muita tranquilidade, vou voltar um pouquinho na LDO, o governo passado investiu ao longo de 4 anos, algo em torno, investiu é mentira, né? Porque nós não vimos nada, mas gastou ao longo de 4 anos, dizendo que era investimento, aproximadamente 50 milhões. Só esse ano a nossa previsão é de investir 40 milhões. No primeiro ano de governo, do governo passado, ele investiu 5 milhões, 4 alguma coisa, quase 5. Nós vamos investir 40. Esta é a grande diferença. Hora nenhuma, o governo Vladimir Garotinho esquece da população. Mas a população como um todo, onde todos têm que fazer parte do orçamento. Alguns não podem ser excluídos. E como sempre quem são os excluídos são aqueles que mais precisam, exatamente as pessoas que nós estamos trazendo para dentro do orçamento. Pegamos as UBS, metade das UBS fechadas. Já abrimos 2, 3, até o final do ano devemos abrir 5. E por aí vai, Arnaldo. É um governo que com 6 meses você consegue enumerar ações. Eu não vou pedir isso, mas se eu fosse pedir a qualquer ouvinte para levantar as 2 mãos e enumerar as ações durante 4 anos do novo governo, está escada ele ter que abaixar uma mão e abaixar alguns dedos, porque não ia ter ação para enumerar. Então, esta é a grande diferença. Trabalhamos por todos, mas trabalhamos, ninguém fica parado. Eu mostro o problema passado, óbvio que mostro, porque o retrovisor serve para ver o perigo que se foi e você, né, evitar fazer de novo. Mas estamos trabalhando, pensando no futuro, pensando numa cidade melhor. Agora, essa questão do tapa-buraco, né, é bom destacar porque o problema é contínuo, né, é uma coisa que vai surgindo o problema e ainda tem muito lugar precisando da operação e a gente espera que realmente, né, chegue a todas as localidades. Mas você falando dessa questão de gastos, investimentos e orçamento, tem uma questão polêmica que está em andamento em Campos e foi tema, inclusive, de discussão na Câmara, que é a questão da gestão da saúde, a otimização da saúde, como o Frederico Paes falou aqui em entrevista. Esse primeiro contrato de 33 milhões por 6 meses, embora o Frederico tenha vindo aqui, explicou que era tipo um cobertor, que o gasto deve ficar em torno de 800 a 1 milhão mês, mas com dispensa de licitação, isso causou um certo rebuliço com
fundamento, né, você reclamar de um contrato de 6 meses por 33 milhões, e isso tem reverberado da Câmara, inclusive com um pedido da oposição de chamar o presidente da Fundação de Saúde, que é o secretário, Aldeci Barreto, para prestar esclarecimentos. Qual a sua opinião sobre essa convocação que a Câmara quer fazer e sobre o contrato em si, sobre a forma que foi feita e sobre a forma que vai acontecer, já que o Frederico anunciou aqui que a licitação, agora sendo um processo licitatório, deve acontecer em julho? Então, vamos por parte. Você falou muito bem. O vice-prefeito, Frederico Paes, que é uma pessoa que detém um conhecimento na saúde e administração, todos nós sabemos sua competência, já disse que vai ser um processo licitatório. Mas esse processo licitatório, gente, está sendo feito com base em análises, com base em estudos, com base de tudo que a nossa cidade precisa. Será que o modelo adotado é o modelo que a cidade precisa? Se fosse, nós não teríamos, aí vou voltar, lembrar mais uma vez, 3 bilhões e 200 milhões de reais se gastou, olha a minha palavra aqui, gastou na saúde ao longo de 4 anos do governo passado. Resolveu o quê? Ou nós temos a firmeza, a clareza de buscarmos, através de estudos e análises, um melhor modelo para Campos, ou vamos ficar patinando, o chão molhado de óleo e a gente patinando. Quanto à oposição, fazendo festa, falar que vai convocar secretário para falar sobre um processo licitatório que não existe, uma dispensa licitação que não existe, que foi revogada, eu acho, no mínimo, sei lá, na minha cabeça, eu acho que estão precisando procurar alguma coisa para fazer, usar o termo bora trabalhar. Você convocar um secretário para falar de uma licitação que não existe, gente, é o cúmulo do absurdo. Vamos esperar a licitação vir para a rua, vamos esperar ser publicado para você ter um falar, para saber o que vai ser, o que tenciona, o modelo que se tenciona trazer para a cidade, a intenção do modelo de trazer para a cidade. Para ficar falando de uma coisa que não existe, Arnaldo, francamente, né? Cancelaram uma licitação, parabéns. Se todos acharam que não era para fazer e foi cancelado, parabéns. Mas foi cancelado por quê? Porque a firma não se mostrou apta, nem mostrou que tinha expertise em cidades do porte de Campos. Parabéns, é exatamente isso que tem que fazer. Se não tem como mostrar que sabe fazer, vai para casa dormir. Mas agora o vice-prefeito, o secretário de saúde estão fazendo e vão lançar um processo licitatório na rua. Como todo processo licitatório, não nos é lícito divulgar nada, ou será que eu estou mentindo? Nós não podemos direcionar nenhum processo licitatório. Então vamos aguardar para aí sim, você chamar o secretário, você chamar o vice-prefeito. Em conversa com o vice-prefeito, ele já me disse algo, quando o processo licitatório for para a rua, eu vou à Câmara, se vocês quiserem. Olha só, estão fazendo festinha, pegando... eu ia falar aqui um ditado, mas não vou falar não. Estão jogando para a galera, como diz o outro, porque não tem o que fazer, busca o que não existe para poder falar sobre o que não existe. Isso não existe, então não tem o que ser convocado. Agora, o próprio vice-prefeito aqui falou sobre essa questão, né, e ao falar da expertise da empresa, realmente não tinha expertise em cidade do Porto de Campos, eu questionei sobre as denúncias envolvendo sócios da empresa ligados à hold dos hospitais de campanha do governo do estado. E o próprio prefeito disse que isso também, o vice-prefeito disse que isso pesou sim na decisão de revogar o contrato. Você vê da mesma forma, como esse ponto como fundamental também para pesar nessa decisão da prefeitura de revogar esse contrato? Olha só, eu não trabalho dentro da administração, mas se isso existia, claro! Olha só, Arnaldo, não pode você ter ciência de algum tipo de erro e você compactuar com esse erro. O errado seria se todos aceitassem calados. Aí sim, eu estaria aqui jogando pedra, mas que não é o caso. Então, quando você lança um processo licitatório, e aí é muito melhor do que a dispensa, com a dispensa, se houver um erro desse, você for enganado, como diz o outro, morreu Neves. Mas com o processo licitatório, não. As firmas que vierem podem até estar respondendo o processo. Como é que eu vou dizer que uma firma não pode participar da licitação? Ela não é condenada, ela pode estar respondendo o processo. Não é o caso. Mas o processo licitatório dá o direito de todos participarem. E acho que a decisão do vice-prefeito, e tem aqui meus parabéns, e sabe que eu gosto muito da maneira de administrar,
Tá de parabéns por ter tomado essa atitude corajosa e em cima da hora. Em cima da hora que eu digo, não vacilou, tem que fazer, fiz, acabou. Nogueira. São 8h32. Vamos, e também o próprio vice-prefeito, nós vamos ao intervalo, mas só comentar aqui, o próprio vice-prefeito, né, disse também ter a participação do Ministério Público nessa questão aí dessa empresa. O que eu questionei, se puder, vereador, e aí é aquilo que a gente falou, o senhor não está na administração, o senhor é vereador, mas se é possível questionar também, como vereador, por que a prefeitura não consegue administrar essa situação? O Vladimir, numa outra entrevista aqui também com a gente, conforme falou o Arnaldo, o Aloysio estava presente, ele citou que, até um exemplo, numa sexta-feira chegou um caminhão de remédio, coisa tipo assim, na segunda já não tinha, estava faltando esse mesmo medicamento em alguns postos. O que o senhor acha que acontece na secretaria hoje que precisa contratar uma terceirizada para administrar essa saúde? Não posso dizer o que acontece hoje, mas se você fizer um histórico de tudo que não aconteceu, algo está errado. Se eu soubesse detectar, talvez já estaria tudo solucionado. Quando eu digo, e aí o número é só buscar a execução orçamentária, 3 bilhões e 200 ao longo de 4 anos e nada aconteceu, nada mudou, é porque o modelo não é o ideal. Então, algo está errado. Se está errado, nós temos que ter coragem de decidir e buscar o melhor para a nossa cidade. Perfeito. 8h30. Nogueira, pois não? Mas só complementando aqui, Álvaro, esse problema da saúde de Campos não vem de 4 anos, né? Acho que sim. Campos em 2012 já era um problema antigo. Então você vê que o modelo é um modelo que não funciona. Então, troca-se o modelo ou a equipe, né, que está pelo que eu entendo ali com a mão na massa, não? Mas, Cláudio, se vem de anos, como disse o Arnaldo, 2012, sei lá, se vem de anos... Não, 2012 eu chego no jornalismo em Campos, mas já era chamado de um problema antigo. Lá. De 10 anos, 15 anos, 20 anos para cá, sinal que o modelo não é o correto. Sinal que nós estamos patinando, tem óleo no chão e demoramos a ver, mas estamos vendo e estamos tendo coragem de decidir e buscar o melhor para Campos. Essa é a pura verdade. Perfeito. Fechamos então esse bloco, são 8h35, rápido intervalo comercial no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus, serviços de saúde com a qualidade ISO 9001-2015, certificada aí através desses sistemas e com consultas médicas, fisioterapia, acupuntura, saúde e segurança do trabalho. Quando se pensa em